Bom dia! Olá, ativadas do reino! Sejam bem-vindas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um dia da nossa jornada Mulher de Oração. Hoje é o dia 27/30. Mulher de Oração. E aí, tem feito sentido para você? Comente aí, tem feito sentido? Tem colocado em prática? Tem sido fácil? Para mim tá fazendo muito sentido. Não tem sido fácil, mas tem sido gratificante. Tem sido transformador. A cada dia, a cada tema, a cada forma de orarmos, né? De maneira profunda, de maneira íntima com um Pai celestial. E não há nada melhor, né? Que estarmos íntimos aos pés do nosso Criador, do nosso Pai amado, do nosso Pai celestial. O tema de hoje é jejue e ore para vencer. Vamos começar? Jejue e ore para vencer. Hoje é o dia 27/30. O jejum é a oração ao Senhor. O jejum e a oração ao Senhor consistem numa das coisas mais poderosas a se fazer. Creio que se trata de uma disciplina espiritual tão importante que não vejo como seria possível vivenciar liberdade total, plenitude completa e sucesso verdadeiro sem ela. Jejuar é tomar a decisão de não comer por um período específico para dar as costas àquilo que sua carne mais deseja e colocar Deus no controle de tudo. O jejum a leva a um conhecimento maior do Senhor e abre caminho para uma atuação mais poderosa do Espírito Santo em sua vida. Mais de 25 ótimos motivos para jejuar podem ser encontrados em Isaías 58. E qualquer um deles já seria razão suficiente para aderir a essa disciplina espiritual. Aí, a autora nos traz aqui alguns pontos, né? Que permite, né, que o jejum e a oração. 1. Soltar as correntes da injustiça. Então, o jejum e a oração, ele nos permite soltar as correntes da injustiça. Sempre que o inimigo prender você, o jejum a soltará e operará a liberdade em sua vida. É como se o Espírito Santo derramasse óleo da unção sobre você e o inimigo não conseguisse segurá-la por meio do jejum e da oração. Você encontrará liberdade de forma mais rápida e completa. Outra forma é desatar as cordas do jugo. Então, um dos motivos para jejuar é desatar as cordas do jugo. O jejum é o caminho para nos livrar de qualquer jugo que carregamos. Todos os dias pode haver jugo sobre nossos ombros que não fomos criados para carregar. O jejum acompanhado de oração é a melhor maneira de levantar esses pesos. Outra forma, né? Outro motivo para jejuarmos e orar. Pôr em liberdade os oprimidos. A libertação quando você jejua, mesmo se ela não ocorre durante o jejum em si, a oração e o jejum abrem caminho para isso. Outra forma é romper todo jugo. Então, outro motivo para jejuarmos é romper todo jugo. Romper o jugo significa liberdade de qualquer restrição colocada em você pelo inimigo, pelos outros ou por sua compreensão limitada do que de fato é a liberdade em Cristo.
Existe um ponto de interrogação no final, porque o versículo inteiro é uma pergunta. Deus está perguntando: não é isso que eu, o Senhor, quero ver acontecendo quando você jejuar? Então, o versículo é uma pergunta, né? Dessa liberdade, desse romper do jugo. Deus está dizendo que não quer que jejuamos apenas para que nossa voz seja ouvida, mas sim para nos humilhar diante dele, a fim de que ele realize essas coisas em nossa vida. Isaías 58, 4, 5. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O jejum é uma das ferramentas espirituais mais poderosas em minha vida. Nunca aconteceu de eu jejuar, orar e não vivenciar algum tipo de ruptura em minha vida ou na vida das pessoas por quem estava orando. Jesus disse que existem algumas espécies de amarras espirituais que só podem ser eliminadas por meio do jejum. Marcos 9:29. Creio que esse foi um aspecto extremamente importante da minha libertação. Todos os motivos para o jejum que citei acima, com base em Isaías 58:6, descreve com pontualidade o que aconteceu comigo de maneira inegável. Desde então, o jejum periódico tem influenciado todas as áreas do meu ser físico, mental, emocional e espiritual. E fará o mesmo por você. Quando quiser minar qualquer plano do maligno que estiver tentando construir uma fortaleza em sua vida, ou desejar que um jugo seja tirado de seus ombros, ou sentir necessidade de liberdade e ruptura, não só em sua vida, mas também na vida das pessoas que ama, o jejum e a oração realizarão tudo isso. O jejum é um bom passo de obediência. O jejum precisa ser acompanhado de oração. Do contrário, você apenas estará numa dieta muito radical. Você se priva do alimento por um período específico a fim de se dedicar à oração e se concentrar em Deus. Do mesmo modo que a Bíblia não é simplesmente um livro de histórias. O jejum não é apenas uma prática antiga para o qual olhamos e agradecemos ao Senhor por não precisar mais cumprir. Ela é tão relevante e crucial para uma vida de sucesso verdadeiro como sempre foi. Jesus disse: quando jejuarem, Mateus 6,16. Ele não falou se algum dia sentirem vontade de jejuar. Deus sabe que o maior prazer de todos nós é comer. Ninguém sente vontade de parar de comer e se negar, mas quando fazemos isso, damos um passo de obediência ao Senhor para a sua glória e mostramos a nosso corpo quem está no controle. O jejum quebra o domínio do inimigo sobre sua vida a fim de livrá-la de qualquer coisa que a amarre. Por exemplo, maus hábitos de saúde. Procede de pensamentos. Por exemplo, maus hábitos de saúde, processos de pensamentos obsessivos e emoções negativas podem ser quebrados por meio do jejum e da oração. Essa tem sido minha experiência pessoal. O jejum a ajuda a ganhar força espiritual, a limpar seu coração e lhe dar clareza. Você pode receber revelação de Deus que a dará o conhecimento necessário para solucionar problemas específicos à medida que se aproximar do Senhor. Você o ouvirá falando a seu coração sobre a direção correta para a sua vida, ou enxergará a maneira de superar sua situação difícil.
jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Quando tiver necessidade de resistir a pecados ou tentações de qualquer tipo, o jejum quebrará a corrente de encanto sobre você. Se sua vida parecer fora do controle, o jejum e a oração a colocarão de volta sob controle do Senhor, eliminando a confusão. À medida que jejuar e orar, ou depois que o jejum terminar, você sentirá o poder de Deus fluindo com mais intensidade em seu interior. O jejum, acompanhado de oração, é um dom e um privilégio concedido pelo Senhor e influenciará positivamente todos os aspectos de sua vida. Nem sempre você sentirá o desejo de jejuar, mas toda vez que o fizer, ficará muito feliz por causa da vitória espiritual incrível que vivenciará. O que fazer durante um jejum rápido? Neste livro, abordarei apenas os jejuns rápidos de 20 a 36 horas. Se Deus a chamar a jejuar mais tempo, procure um livro específico sobre o assunto para ter orientações de como realizá-lo com êxito. Antes de tudo, ore sobre o jejum. Pergunte a Deus quanto tempo deve jejuar. Peça ao Espírito Santo que a conduza na prática, a fim de que você aproveite esse período para orar sobre coisas nas quais não pensaria de outra maneira. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estará debaixo da lei. Gálatas 5:18. Se você é novo nessa prática, comece apenas jejuando durante o período de uma refeição. Use o tempo para orar. Não fique impaciente esperando resultados. Não diga, estou jejuando há 45 minutos e ainda não sinto que nenhuma fortaleza maligna de Satanás foi quebrada em minha vida. Dê tempo a Deus. Talvez você não perceba nada durante o jejum e só comece a ver os resultados nos dias ou nas semanas seguintes. Quando estiver jejuando, beba muita água pura, caso se sinta fraco. Prepara um caldo de legumes, coloque uma cebola, uma batata, 2 cenouras e 2 talos de salsão, todos limpos, descascados e cortados em pedaços, numa panela com 1 ou 2 litros de água. Deixe-a cozinhar por cerca de 1 hora antes de tomar o caldo. É preciso estar saudável e forte para jejuar, e o caldo poderá ajudá-la. Com o tempo, você não necessitará mais dele. Então, a autora nos traz aqui formas conscientes de jejuar, né? Quem não tem hábito de jejuar por longos períodos, que jejue, né? Por curtos períodos, mas mesmo assim ore ao Pai Celestial, né? De que forma e por quanto tempo fazer esse jejum, né? Outra forma, outra dica que ela nos dá é: beba muita água, porque a água ela hidrata o corpo, né? Ela oxigena o nosso cérebro também. E assim não nos deixa tão fraco, né? À mercê. Outra forma é fazer um caldo, né? Um caldo para ir se fortalecendo durante o jejum que você estiver fazendo. Isso é só de início, porque depois o seu corpo começará a se fortalecer e não necessitará mais desse caldo, e sim só da água. Deus sabe o que você é capaz de fazer, então faça o que pode. Se você só consegue jejuar uma refeição por semana, tomando um caldo de legumes, faça isso. O importante é negar a si mesma aquilo que sua carne deseja a fim de fazer, o que Deus quer. Provem e vejam
Como o Senhor é bom! Como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 34:8. Toda vez que você jejuar, leia Isaías 58, 6, 14. Vou colocar aqui. Então, toda vez que você jejuar, leia Isaías 58, 6, 14. Inclui o texto no final deste capítulo. Nessa passagem, Deus descreve o tipo de jejum que deseja e o que quer realizar por meio dele. Os versículos a lembrarão do motivo primário do jejum e do que devem fazer enquanto jejuam. Além disso, revelarão quais serão suas recompensas. Por exemplo, prontamente surgirá a sua cura. Você clamará ao Senhor e ele responderá. Ele o guiará constantemente, satisfará os seus desejos, fortalecerá os seus ossos e muito mais. Isaías 58, 8, 11. Toda vez que leio essa parte da Bíblia, inspiro-me mais uma vez a jejuar de maneira ainda mais profunda. Sei que o mesmo ocorrerá com você. Se tudo o que precisa ser realizado na vida pudesse ser feito sem jejum, por que então Jesus teria jejuado? Se houve alguém que talvez não tivesse necessidade de jejuar, essa pessoa seria Jesus. Mas ele sabia que o jejum era a única maneira de ver algumas coisas acontecerem. Depois de voltar do jejum de 40 dias, Cristo deu o início a seu ministério de cura e milagres. Se ele precisou jejuar, quanto mais nós para realizarmos um ministério poderoso. O jejum prepara você para um toque novo de Deus em sua vida. Muitos grandes personagens da Bíblia jejuaram logo antes de um grande avanço espiritual. O mesmo acontecerá com você. Você está pronta para progredir? E aí? Tem feito sentido para você? Vocês estão prontos a progredir, a se tornar pessoas, né? Mulheres ativadas do reino, né? Prontas a jejuar, a se relacionar de forma mais íntima com o Pai Celestial? Comente aí. E aí a autora nos relata aqui, nos traz versículo, né? Para trazer a consciência, né? A consciência durante o nosso dia sobre o jejum. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos.
você verá como um jardim bem regado. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. É o Senhor quem fala. Isaías 58, 6, 12, 14. Vamos orar? Senhor meu Deus, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom. Pai amado, Pai celestial, obrigada por mais um dia, obrigada por mais um estudo. Graças te dou, Senhor, por trazer a consciência do quão importante é jejuar e orar, pois o Senhor deu o seu único filho que nem precisava, mas ele jejuou por 40 dias. Ali ele esteve à prova e ali ele saiu vitorioso, porque o Senhor é bom. A tua graça nos basta, ó Pai. Ensina-nos a ser mulheres que jejuam, Senhor, que jejuam em busca, Senhor, de reconhecer que somente em Ti somos fortes, que jejuam, Senhor, para fortalecer o Espírito, para permitir que o Senhor esteja no controle de nossas vidas, para que o Senhor organize o que está desorganizado, para que o Senhor ponha em ordem tudo o que está desordem. Pai amado, ativa cada uma de nós para jejuarmos, porque o Senhor é bom e o Senhor tem o poder de fazer milagres em nossas vidas. Continua abençoando a minha vida, a minha casa, a minha família. Abençoe a família de cada um que aqui está. Abençoe, ó Deus. Traz a cura, traz o milagre que tanto necessitamos conforme a Tua vontade. Traz as respostas de orações através do jejum, da oração. Que possamos ter intimidade, Senhor, contigo. Que possamos reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas. Obrigada por tudo, meu Deus. Assim eu clamo e agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, né, ativadas? Amém. Que possamos ser mulheres, né, de oração profunda. Mulheres íntimas, né, com o nosso Pai Celestial. Mulheres ativadas do reino para libertarmos outras mulheres aprisionadas aí com as mentiras do inimigo. Um dia abençoado para cada uma de nós. Fique com Deus.